Se você tem uma Bíblia, abra sua Bíblia do Evangelho de São Mateus. O capítulo que eu quero que você leia é o capítulo 14, 31, do capítulo 14 do Evangelho de São Mateus. Como é que diz? Diz assim: e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o quê? O Filho de Deus. Amém? Eu quero nesta noite conversar com vocês, antes de fazer uma oração por vocês nesta noite. Eu quero falar um pouquinho para vocês de fé. Amém? Fé. Confiar em Deus. Confiar em Jesus nos momentos que você está precisando confiar. Amém? E eu quero contar uma passagem que é uma passagem muito conhecida da palavra de Deus e muito comentada também, e que nos chama muito a atenção pelo acontecido, pela forma como as coisas aconteceram. Vejam bem, a Bíblia diz que Jesus estava despedindo as pessoas depois de um grande milagre que ele operou. Ele conseguiu multiplicar pães e peixes e deu de comer para uma multidão. Um grupo enorme de pessoas foram alimentadas pelo milagre operado por Jesus, no dia milagre da multiplicação, quando ele, diz a Bíblia, que conseguiu dar de comer a 5.000 homens. Se acredita então que aquele milagre alimentou umas 12.000 a 15.000 pessoas, porque numa reunião sempre tem mais mulher do que homem, né? Sem contar as crianças, só de homens tinham 5.000, e Jesus multiplicou os pães e alimentou uma multidão, que estavam parados ali, próximo de uma montanha, há 3 dias, ouvindo os ensinamentos dele. E diz a palavra de Deus lá em João, no Evangelho de João, no capítulo, deixa eu ver, até marquei aqui, capítulo 6, versículo 15, que depois desse milagre, o povo queria aclamá-lo como rei. As pessoas viram o milagre acontecer, e quando viram o milagre que terminou, que Jesus despediu todo mundo, as pessoas estavam tão eufóricas em ver aquele milagre, tão eufóricas em ver que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos e deu de comer uma multidão, que as pessoas queriam aclamá-lo como rei ali mesmo, queriam levantá-lo, erguê-lo e dizer: tu és o nosso rei, tu és o nosso rei. E quando ele percebeu que as pessoas estavam motivadas para fazerem isso, para aclamá-lo como rei, diz a palavra de Deus que ele saiu do meio das pessoas. Ele largou todo mundo, saiu, não deixou que as pessoas fizessem isso, e ele foi direto para uma montanha, subiu a montanha, e lá na montanha ele foi ficar em oração, foi orar ao Pai, ficou lá na montanha. Só que isso aconteceu quase no anoitecer, no entardecer, e ele foi para aquela montanha, e o povo foi embora, ficou somente ali na beira da praia os discípulos de Jesus, que estavam preparando um barco, uma embarcação que eles tinham, para atravessar por outro lado do lago de Genezaré, do mar da Galileia. E Jesus subiu a montanha, mas ele ficou lá naquela oração, ficou tudo escuro, e ele continuou orando desde as 5:30 da tarde, ou 7 horas da noite, ou 6 horas da tarde, não sabemos muito bem a hora. Ele ficou lá no alto daquela montanha em oração, e as horas foram passando, e a madrugada chegou, e ele continuava lá no alto da montanha. Eram mais ou menos entre as 3 e as 6 da manhã, ainda estava escuro, que Jesus resolveu descer a montanha. Ele tinha subido lá ainda no dia anterior, e já era mais ou menos entre as 3 e as 6 da manhã, ele desceu a montanha. E quando ele desceu a montanha para pegar o barco para ir para o outro lado, ele percebeu que o barco não estava na beira da praia. Por que não estava? Os discípulos ficaram conversando no barco, a noite chegou, estava tudo escuro, eles não perceberam. E o barco foi sendo levado, empurrado pelo vento e pelas ondas, e se fez mar alto. Para vocês terem uma ideia, foi lá para o meio do mar, a uma distância da margem mais ou menos de 6 a 8 quilômetros. Vejam bem,
uma distância considerável. 6 a 8 quilômetros é daqui mais ou menos onde? É daqui quase lá na Ponta da Areia. São 6 quilômetros. E foi exatamente essa distância que ficou aquela pequena embarcação da beira da praia. E quando Jesus desceu a montanha, que ele chegou na beira da praia, que ele olhou, ixi, os discípulos não estão aqui. Estava escuro ainda. Ele olhou, procurou, não viu ninguém e percebeu que com certeza o barco estava lá no meio do mar, a 6 quilômetros de distância da margem. Sabe o que ele fez? Ele disse: eu tenho que ir lá no barco agora. Mas ele resolveu ir fazendo o quê? Andando sobre as águas. Diga glória a Deus. Ele botou o pé na água e foi andando e fez aquela caminhada de madrugada, né? Para ficar bem fisicamente, ele resolveu dar uma caminhada em cima da água de 6 quilômetros para poder chegar naquele barco que estava bem distante. Ele foi andando normalmente por cima d'água, caminhando sobre as águas. Para ele era normal, ele é Deus. Pedro também fez a mesma coisa, o que se torna possível, né? Então ele foi andando, foi se aproximando do barco, e eu creio que uma caminhada de 6 quilômetros dá mais ou menos uma hora de caminhada, mais ou menos. No normal, você anda uns 6 quilômetros em 1 hora, ou quase 1 hora, e ele fez essa caminhada de 1 hora praticamente, para poder chegar na embarcação. Estava tudo escuro, e quando ele estava se aproximando do barco, os discípulos estavam aqui acordados, conversando, diz a palavra de Deus. De repente o Pedro olhou para a água e disse: epa, eu estou vendo um vulto andando sobre as águas ali. Ele viu o vulto, que estava escuro ainda, e quando ele viu que algo vinha sobre as águas, a palavra de Deus nos diz que ele tomou um susto e gritou, pediu socorro: Senhor, nos acode. Ele pediu socorro, porque diz a palavra de Deus que ele pensava que estava vendo um fantasma, diz a Bíblia. Olha só o Pedro, a Bíblia diz que ele não era convertido ainda, diz a palavra de Deus, ele ainda acreditava em fantasma. Ele achou que estava vendo um fantasma, e ele se apavorou, se assustou e gritou: Senhor, socorre-nos. E quando ele gritou, Jesus lá do meio do mar disse a si mesmo: não temas, porque sou eu, disse Jesus. E o Pedro disse a si mesmo: se és tu, então deixa-me ir contigo, deixa-me ir ter contigo. Jesus disse: vem, Pedro. E a palavra de Deus nos diz que o Pedro saiu do barco ousadamente, pisou na água, e a água estava firme. Diga glória a Deus. E ele foi andando também para se encontrar com Jesus no meio do mar e voltarem juntos andando sobre as águas. Quando ele saiu dali do barco, que ele pisou na água e a água estava sólida, firme, ele foi andando normalmente sobre as águas ao encontro de Jesus. Só que alguma coisa aconteceu no meio do caminho, que ele simplesmente já não ficou tão seguro, não ficou com a mesma fé. E diz a palavra de Deus que ele começou a caminhar e não demorou muito, ele já estava afundando. Diz a palavra de Deus que ele começou a prestar atenção na água, na força do vento, e começou então a ter a sua atenção atraída pelos movimentos em sua volta, e com certeza desviou o olhar de Jesus, parou de olhar para Jesus e começou então a se deixar impressionar pelo movimento das águas, a se impressionar pela força do vento, e ele desviou a sua atenção, e na medida então que ele desviava a atenção, ele já não tinha mais a mesma firmeza para poder continuar aquela caminhada sobre as águas. E ele foi se aproximando, e sabe o que diz a Bíblia? Que ele começou a afundar. A água começou a engolir, ele começou a submergir. E diz a palavra de Deus que o Pedro já estava apavorado, o mar não estava tão calmo. E eu acredito que ele começou andando sobre as águas, e ele já estava perto de Jesus, já nadando, quase que se afogando. E quando ele se aproximou de Jesus, diz a palavra de Deus que mais uma vez ele pediu socorro. Mais uma vez ele pediu que o Senhor o socorresse. E ele disse: Senhor, socorre-me. Ele falou para Jesus. E Jesus se aproximou dele, o pegou. Alguns dizem que pegou pela barba, né? Mas não tem nenhuma notificação sobre isso.
mas Jesus deve ter pego ele pelo braço, levantou, colocou ele do lado, foi andando sobre as águas, chegou no barco, colocou ele no barco, e depois que ele colocou no barco, Jesus disse essas palavras para ele: por que tu duvidastes, ó homem de pouca fé? Por que você duvidou? Foram as palavras que Jesus disse para ele. E com essas palavras ficou claro que a dúvida foi a razão pela qual ele afundou. Mas o que é dúvida? A definição de dúvida é isso: dúvida, de que significa seguir em duas direções, ou pelo menos tentar seguir em duas direções. Ele procurou fazer exatamente isso, se preocupou com outras coisas, e a sua preocupação com a movimentação, com a lógica das coisas, com aquilo que a física permite, não é verdade? Ou aquilo que a física não permite, toda essa preocupação gerou aquela situação que fez com que ele afundasse no mar diante de Jesus, quando ele começou muito bem e que não havia razão para afundar, se estava dando tudo certo. Mas no momento em que ele desviou o olhar de Jesus e começou talvez a se questionar pela questão em si, pela realidade dos fatos ali diante dele, porque humanamente falando não é possível andar sobre as águas, vai contra todos os princípios, contra a lei da física, contra tudo aquilo que conhecemos. E na hora então que ele simplesmente deixou a sua atenção se atrair por esses fatos, por essa lógica, ele começou a perceber que a fé já não foi suficiente para mantê-lo sobre as águas, não foi suficiente para mantê-lo naquele posicionamento em que ele estava. Meus irmãos, é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês. Quem lida com a fé não lida com a lógica. Quem lida com a fé não lida com a probabilidade das coisas. E sempre que você tenta usar a fé e acreditar em Deus e se sustentar através da fé, da confiança em Deus, e se você se detém na lógica das coisas, se você se detém na lógica da física, ou seja lá o que for, de repente você pode não continuar confiando ou acreditando, porque a fé vai contra tudo aquilo que é lógico, a fé vai contra todas as probabilidade das coisas. Por quê? Porque diz a palavra de Deus que a fé, ela move a mão de Deus, faz com que Deus venha agir e tornar possível aquilo que parece impossível. E se você vai em direção de algo, através da fé, se sustente na fé, porque somente através da fé que as respostas de Deus chegam até nós. Diga glória a Deus. Com relação a essa questão, com relação a essa passagem da Bíblia, nós aprendemos muitas coisas. E uma das coisas que nós precisamos aprender é que não podemos desviar o olhar de Jesus. Toda vez que você desvia o olhar de Jesus, e Jesus deixa de ser referência para você, e você passa então a olhar para o homem, passa a olhar para um líder poderoso, entre aspas falando, e passa a olhar para outras questões, você pode se perder na sua caminhada sobre as águas, você pode afundar. Sempre que nós desviamos o nosso olhar de Jesus, nós estamos propensos a afundarmos, estamos propensos a perdermos a firmeza dos nossos pés, estamos propensos a perdermos o nosso direcionamento. E muitas vezes a nossa vida é muito levada por esse tipo de coisa, por emoções exageradas, por aquilo que nós imaginamos que é, por aquilo que nós imaginamos que vai resolver os nossos problemas. E essas questões estão diretamente ligadas ao emocional muito forte nosso, que nós achamos que determinadas situações nós só vamos receber se formos ali ou se estivermos ali, quando nós sabemos que não é assim.
Para receber não é ali, nem acolá, ali que vai dar somente o direito de você poder receber algo de Deus. O que dá direito de você receber algo de Deus é Jesus. É para Ele que você tem que olhar, é nele que você tem que se firmar, é nele que você tem que depositar a sua confiança. Por quê? Porque quando você olha para Ele e se firma nele, você permanece de pé mesmo que hajam turbulências em sua volta. Por quê? Porque você está olhando para Ele. Você está olhando para Ele. E nós aprendemos isso, que é preciso estar fito em Jesus, olhando para Jesus. E além de precisarmos então estarmos olhando para Jesus, nós entendemos que quando a fé nos falta, nós afundamos nos nossos problemas. O que eu quero dizer para você é que quando você lê a palavra de Deus, e no momento da palavra de Deus, você encontra uma promessa desse tipo: olha, tu vem para Jesus que você não vai mais passar problema. Você vem para Jesus que você não vai mais passar dificuldades. E tem pessoas desavisadas que às vezes chegam na igreja e pensam exatamente isso: eu vim para cá, eu pensei que eu não ia passar mais problemas, eu pensei que eu não ia me decepcionar mais. E às vezes as pessoas chegam na igreja e descobrem que na igreja eles vêm para se fortalecer em Deus, mas às vezes até na igreja ele tem problema, às vezes ele estranha alguém, às vezes ele percebe que alguém não é tão paciente assim. Já aconteceu de pessoas falarem para mim assim: pastor Paulo, eu fui para a igreja, quando eu pensei lá, entrei na igreja, pensei que todo mundo era certinho, mas uma irmã me tratou mal. Eu digo: e aí? E aí que eu fiquei arrasada. Não, não fique não. Todo mundo que está na igreja está em busca de uma melhora. Às vezes você encontra alguém ali que está meio que nem saco de prego, espinhoso, difícil, que você tem que entender e saber lidar com essas pessoas. Isso não pode fazer você perder sua fé. Sabe por quê? Que a sua fé não está na dependência do irmão, não está na dependência de ninguém. A sua fé está na dependência de Jesus. O homem pode decepcionar você, o pastor pode decepcionar você, o irmão pode decepcionar você, o diácono pode decepcionar você, teu pai pode decepcionar você, sua mãe pode decepcionar você, seu marido pode decepcionar você, sua esposa pode decepcionar você, seus filhos podem decepcionar você, mas Jesus Cristo não decepciona você. Vocês estão entendendo? E dentro dessa visão, você não pode perder a visão dele, de Jesus. De Jesus. E às vezes as pessoas chegam na igreja e pensam assim: eu estou na igreja agora. Porque às vezes existem algumas propostas mirabolantes. Você vem para a igreja tal e acabaram-se os seus problemas, né? Igual aquela história que a gente conhece dela. Você vem que acabou tudo. Não. Você vai continuar tendo problemas. Só que a diferença é que os seus problemas que você vai ter, você não vai lutar mais sozinho. Você vai ter Jesus para ajudar você. E quando os problemas chegarem, você não vai afundar, porque quando você pensar que está afundando, você vai ter Jesus para segurar você, levantar você e dizer para você: tu pode até passar problema, mas tu não afunda, porque eu não deixo. Você está me entendendo a diferença? Tu não afunda porque eu não deixo. Tu está na turbulência, tá? Tu está na dificuldade, tá difícil, mas você não afunda não, meu filho, que eu estou com você. Agora você está comigo e eu te sustento. E quando você sai do problema, que você sai da turbulência, que você supera na visão de Deus, na visão da palavra, você sai mais forte e confiante. Sabe por quê? Porque no teu coração se forja esse sentimento: pode vir o problema que vier sobre mim, não serei derrotado e nem consumido por nenhum deles, porque não existe problema maior do que a minha fé no Deus que eu sirvo, no Cristo que eu acredito. E isso fica dentro de você. Então a grande diferença daquele que se envolve com Deus e que usa dessa fé
É que ele pode passar o que passar, às vezes ele fica até meio abalado, mas não fica abatido e nem prostrado, porque é o que diz a palavra de Deus. Se o justo cair 7 vezes, a Bíblia diz que 7 vezes o Senhor o levanta. Diga glória a Deus, que ele é levantado por Deus, é a Bíblia que diz isso. Quando você está nessa fé, que você está nessa confiança em Deus, você sabe que você leva uma vida normal como qualquer ser humano, com as suas lutas, com as suas dificuldades, com as suas decepções, mas nada abate você, nada deixa você prostrado. Você consegue ter em você a força da fé e a força de Deus, que te faz superar todas as adversidades por essa sustentação que Deus dá para você. Pedro foi nesse objetivo de andar sobre as águas, e ele ia afundando como qualquer pessoa. Talvez eu afundaria também, talvez você afundasse também, talvez eu não conseguia nem dar o primeiro passo, nem dar os primeiros passos, e se gerou aquela situação em que ele desviou o olhar de Jesus, e diz a palavra que ele começou a olhar para as movimentações ao seu lado, e isso foi suficiente para abatê-lo e abalá-lo a ponto de ele afundar, mas Jesus estava lá. Diga glória a Deus. Não importa onde você está, não importa o que você esteja vivendo, não importa as lutas que você esteja passando, as tribulações que tenham se levantado, mas Jesus está aí com você. Ele está do teu lado e está dizendo: tu passa a luta, mas você não vai afundar não, e nem ser abatido, porque eu te sustento, eu te levanto. E isso faz o quê? Faz a nossa fé crescer diante de Deus. É exatamente nas lutas que nós nos agigantamos. É nas lutas que Deus prova que Ele é o nosso Deus. É na luta que Deus se revela para nós. É na luta que você percebe que é forjado em você o caráter de vencedor. Não somente de vencedor, como diz a palavra de Deus, mais do que vencedor, porque o verdadeiro vencedor é aquele que vence as lutas, as adversidades, as dificuldades, os momentos difíceis, que vive um momento difícil e que acredita, acima de tudo, que em Cristo Jesus é mais do que vencedor, como diz a própria palavra de Deus. Talvez você esteja aqui nesta noite, quem sabe passando umas lutas violentas, coisas que você não sabe nem como resolver. Talvez você esteja daquele tipo assim, arrasado e abalado, né? Desanimado e querendo desistir de tudo, que a coisa está feia. De repente você é flamenguista, o Flamengo só perde, está lá na lanterna, está tudo ruim, está tudo complicado. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Não me referindo a essa questão, mas às tuas questões pessoais. Deus sempre tem um milagre para você. Olha, a fé proporciona milagres nas nossas vidas. E se eu parar de acreditar em milagre, eu tenho que parar de acreditar em Jesus. Se eu parar de acreditar em milagres, tenho que parar de acreditar naquilo que a palavra fala. Então está difícil? Está complicado? A física diz que não tem jeito? Não tem recursos lógicos para poder mudar as coisas? Acabaram-se todos os recursos, todas as possibilidades que a física possa dar, que a medicina possa dar, que a vida possa dar, que as probabilidades possam dar. Você ainda tem mais um recurso por ser de Deus, e o recurso que você tem é o recurso do milagre. Quem já viveu uma situação de milagre aqui? Levante a mão. Eu já vivi muitas. Um dia eu saí de casa para ir na igreja lá em Rio Branco, no Acre. E Deus prepara tudo, né? Tudo serve como lição. Era um domingo à tarde, e eu cheguei de um passeio que eu fui para casa. E quando cheguei em casa, com os meus filhos, que eram pequenos na época, tanto a minha filha Cristina como o Bruno, o telefone tocou da igreja dizendo: pastor Paulo, olha, a tesoureira da igreja não está conseguindo entrar na tesouraria, que não tem chave. A chave eu tinha levado sem querer para casa da tesouraria da igreja. Ela precisava entrar para poder fazer o relatório das ofertas do primeiro culto de domingo. Eu tinha acabado de chegar em casa, o culto lá era 3 horas da tarde.
E eu disse, é mesmo? Poxa, então eu vou aí levar a chave que está comigo aqui. Eu morava a uns outros quilômetros da igreja. E nesse intervalo que eu ia levar a chave, a minha esposa recebeu o telefonema do pai dela. E ela ia comigo e o meu filho ia comigo também, que era pequeno na época. Vamos lá. Aí ela começou a demorar muito no telefone. Eu digo, eu vou embora. Espera aí mais um pouquinho. Eu querendo levar a chave, eu vou embora. Aí ela demorou, imagina, então agora eu vou sozinho, eu falei para ela. Aí o Bruno, que sempre andava comigo, quando eu era pequeno, ele disse, eu vou junto, pai. Eu digo, não vai não. Mas eu quero ir. Eu digo, não vai, agora não vai. Se vocês demoraram demais, eu vou sozinho. Peguei e fui sozinho, deixar a chave. A estrada era uma estrada, hoje é duplicada, mas era uma estrada estreita. Eu fui um domingo à tarde. Cheguei lá, entreguei a chave para a tesoureira e voltei para casa. Quando eu voltei para casa, que eu saio numa curva, apareceu um carro na minha frente, no meu para-brisa inteiro, entrando na contramão, e eu vinha mais ou menos a uns 80, uns 90, eu não lembrei, mas eu também não vinha muito devagar não. Quando eu entrei na curva que eu vi, aquele carro apareceu desse tamanho. Eu tentei tirar e ele bateu do meu lado assim, do meu lado. Quando eu tentei tirar, bateu do lado. Pá, mas bateu com uma violência tão grande, que a única coisa que eu me lembro foi que bateu, a gente escuta aquele barulho de água fervendo, e o carro foi rebolando, caiu num barranco mais ou menos uns 4 metros, o carro rebolou lá embaixo. E eu não perdi a noção, meu Deus, não deixa eu morrer, Jesus, não deixa eu morrer, não deixa eu morrer, Jesus, não quero morrer agora, não quero morrer assim. Eu lembro que eu falei essas coisas. Quando caiu lá embaixo o carro, tinha um monte de ferro em mim, mas muito ferro da minha perna. Eu olhei para minha perna estava imprensada. Eu digo, meu Jesus, será que eu quebrei minha perna, Jesus? Eu peguei, mexi o dedo assim, o dedo mexeu. Eu peguei, consegui sair de dentro do carro, do barranco. Saí do carro, isso era Dia das Mães, nunca esqueço disso. Que eu saí de dentro do carro, que eu subia o barranco, que eu olhei, o pessoal estava todo quebrado no asfalto, uma moça foi levada muito mal, o pessoal sangrando, e eu normal aqui, ninguém sabia que era o outro do outro carro. Eu fiquei lá em cima e o carro lá embaixo, o pessoal chegava, ih, aquele ali já morreu. Eu fiquei só parado olhando. E eu socorrendo o pessoal lá. E o pessoal chegava em cima, aquele ali já era, aquele ali. O pessoal falava cada coisa, coitado, está todo esbagaçado lá, e eu aqui só ouvindo. Aí foi aquela confusão, e socorre. Eu fui ver o rapaz que estava dirigindo o carro, era um menino de 17 anos, bêbado. E o meu carro não prestou para nada, nem o ferro velho eu queria comprar. E eu fiquei lá parado e tal. Aí chegou o pai do rapaz, levaram para o hospital. O pai dele disse, olha, eu não vou pagar nada não. E eu disse, eu não perguntei nada para o senhor. Eu falei para ele, não estou preocupado com isso, estou preocupado com o pessoal aí que está mal. Aí o carro estava cheio de moças, de adolescentes. E eu lá em pé, e foi aquela gritaria, aquele choro, a família quando chegou, o pessoal lá tudo machucado, muito machucado, e eu em pé lá. E o pessoal lá já falou, olha, não, o dali sumiu. O cara chegou e disse, o morto sumiu do lugar lá, porque eu não estava lá. Eu também não disse que era eu, fiquei parado lá no lugar. Aí não demorou muito, chegou a tia do rapaz chorando, meu Deus, meu filho. Ela chegou, ela me encontrou e disse, ô pastor, tudo bem? Eu disse, tudo bem. Olha o acidente e tal. Eu falei, foi. O meu sobrinho, menino que está dirigindo, eu digo, é mesmo? Ela disse, é. E quem é do outro carro? Eu digo, do outro carro sou eu que estava naquele carro ali. Eu falei para ela. Ela disse, o senhor que está naquele carro, eu soube que ele está na contramão aqui, ele estava bêbado. Eu disse, estão me dizendo. Aí eu falei para ela, e o senhor está tão tranquilo, tão sereno e tal? Eu digo, a mulher não era da igreja, ela ia na igreja de vez em quando. Eu peguei, não fiz questão de nada, não briguei nada, saí, daqui a pouco chegou todo mundo lá, para me procurar, e viram lá, e viram que eu estava bem. Os irmãos da igreja estavam passando para ir para o culto, quando souberam que viram que conhecia a placa do meu carro lá embaixo, espalhou a conversa para todo mundo que eu tinha morrido. Ligaram para minha casa dizendo, olha, seu marido morreu. A minha mulher chegou chorando, meu Deus, desesperado. E foi aquela coisa, eu estava vivo lá. Aí a mulher disse, quer dizer que foi o seu carro que ele bateu, né, pastor? Eu digo, foi. Aí chegou a polícia, eu também não falei nada, e fui para casa. Eu digo, meu Deus, é o único carro que eu tenho. Poxa, o que é que eu vou fazer agora? Aí no outro dia a mulher foi lá, a tia do rapaz que me conhecia, pastor Paulo, que eu vim falar com o senhor. Eu vim lhe dizer uma coisa, que é, o senhor não vai ficar sem carro, que eu vou lhe dar um carro novo. Ela falou para mim. Eu digo, é mesmo?
o senhor é uma pessoa maravilhosa. O senhor não dizia nada, ficou calado, porque eu tenho essa cara de abestado mesmo, eu não falo quase. Aí eu fiquei, o senhor é uma pessoa tão tranquila, tão serena, que eu vou lhe dar um carro novo. Já falei com meu marido e tal, e me deu um carro novo. Um outro carro, não um novo, um outro carro para usar. Eu fiquei feliz com isso, mas o que mais me deixou feliz é que a gente passa a luta, né? Mas a Bíblia diz que Deus não deixa a gente ser consumido. Sabe por quê? Porque naquele dia eu poderia ter levado meu filho junto comigo, que ele ia comigo sempre. Naquele dia eu decidi não levá-lo. Se ele tivesse ido, ele não estava cantando hoje aqui. Mas Deus tinha um plano. No momento que eu disse assim, não vou levar, eu nunca fazia isso, que não levei, Deus estava preparando para dizer o seguinte para mim: olha, tu pode até passar luta, mas afundar você não afunda, porque eu não deixo. Vocês estão entendendo? O que é que eu estou tentando dizer para você? Você passa, sim, eu passo, nós passamos, mas a nossa fé sempre nos sustenta de pé. Então você esteja aqui nesta noite, quem sabe passando uma dificuldade tremenda, uma luta enorme, está quase que, meu Deus, fica firme na fé. Fica firme na fé, porque isso aí não vai acabar contigo. Quando você sair disso aí que Deus te tirar, você vai dar risada quando lembrar. E o que você está passando agora, e que Deus está permitindo você passar, Ele só está permitindo por uma razão, porque isso aí da tua história vai servir de testemunho para fazer muitas pessoas se aproximarem do Deus que você está servindo. Diga a glória a Deus. Vai servir de testemunho. Eu digo isso para vocês fundamentado na palavra de Deus, naquele que tem fé em Jesus. Quando você tem fé em Jesus, que a luta chega, só ore, só coloca na mão, está na tua mão, Jesus. Só ore ao Senhor e deixe, porque tudo aquilo que o inimigo tenta fazer, Deus vai lá e desfaz. Eu duvido que ele não desfaça. E talvez nesta noite você esteja dentro de algum tipo de tribulação, de luta. Se Deus está permitindo para te dar crescimento, para te firmar mais, para te dar mais força, para fazer você orar mais. Mas uma hora vai cessar, e quando cessar, é o Deus da Bíblia que vai simplesmente fazer com que cesse, com que pare, e fazer com que você entenda que Ele sempre esteve no controle, que Ele não pode ou não quer impedir que você passe luta, mas Ele também não vai deixar você ser consumido pelas lutas. Então nesta noite, use dessa fé, dessa confiança para não afundar, confiando sempre, olhar em Jesus, olhando para Ele, firmando nele, não desviar o olhar e se preparar, que se a situação e o mar da vida quer te engolir, Jesus te levanta e não deixa você ser engolido pelas dificuldades da vida. Portanto, pense nisso e use dessa fé, que essa fé é que nos garante a vitória. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu oro por essa pessoa que nos acompanha agora através da televisão e peço que a Tua bênção venha sobre a vida desse nosso telespectador, dessa pessoa que nos acompanha, dessa pessoa que ora conosco. Deus, derrama da Tua bênção. Repreende todos os problemas, todos os embaraços, todas as dificuldades, todas as opressões, toda a perturbação, todo o mal, seja repreendido dessa vida em nome de Jesus. Que o Senhor Deus venha abençoar esse lar, venha abençoar essa casa, venha abençoar essa família e venha repreender toda e qualquer briga, contenda, desunião, miséria, doença e tudo aquilo que porventura esteja atingindo esse lar, essa casa, essa família, que esses males sejam repreendidos em nome de Jesus e que essa família, essa pessoa que nos ouve agora, que nos acompanha, sejam todos abençoados, envolvidos pelo poder de Deus, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. Amém e amém. Pois é, fica com Deus e semana que vem nós voltamos. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo
só vivo pra você. Não sou do mundo,